E aí, como é que você saiu no quiz? Tava fácil, não tava não? Bom, o importante é que você compreenda nessas situações os erros e como eles aparecem. Vejam que no caso da Maria, ela acumulou mais demandas do que ela já tinha. Faltou o quê, gente? Faltou pedir ajuda, né? Esse foi o erro que ela cometeu aqui. E a Vitória, que fez a reunião com a equipe e no final, mesmo sem nenhuma pergunta, ela finalizou a reunião. Ela deveria ter o quê? Escutado mais, perguntado mais, instigado mais a equipe a contribuir com as suas visões, porque com certeza, lembra disso, toda reunião tem dúvida. Você precisa ser a pessoa que instiga essa equipe a trazer essas dúvidas para a mesa, para ninguém sair da reunião sem alinhamento. Porque daí não adianta nada, né? Você perdeu o tempo de uma reunião em que as pessoas não saíram com clareza do que cabe a cada uma fazer. As outras duas situações do quiz mostram acertos de iniciantes. É só seguir igualzinho eles fizeram ali que você vai se dar bem. Quero falar de mais um erro de iniciante aqui e eu me atrevo a dizer que isso não é erro só de iniciante, não. Que eu conheço líderes de diversos níveis de experiência cometendo esse erro de criticar as pessoas em público. Lembra uma história que eu contei lá atrás de um coach meu, de um cliente de coaching que andava na empresa e à medida que ele ia vendo as coisas fora do lugar ou desorganizadas, ele ia apontando ali publicamente, que a equipe trouxe isso como reclamação? Pois é, esse é um exemplo. Para que a gente faz isso? Para que a gente critica as pessoas em público? Você gosta de ser criticado em público? Não, né? Eu não gosto. Eu tenho certeza que ninguém gosta, né? Por que a gente faz isso, gente? A primeira razão disso acontecer é a pressa em resolver. Ah, não, nós estamos aqui, deixa eu já falar. Já estamos em reunião, deixa eu já falar o que eu estou vendo para cada um. Essa coisa da pressa. Eu compreendo a razão da pressa. Realmente a gente tem muito pouco tempo disponível para muita coisa para ser feita. Porém, o custo de você fazer isso não vale o benefício. O benefício de economizar tempo não vai valer o problema que você vai ter que resolver depois com aquela pessoa que vai sair dali chateada, magoada, ofendida e talvez desmotivada. Eu já vi gente pedir demissão por causa disso. Porque tinha um líder que sempre estava criticando em público, né? Então, o custo de você fazer isso não compensa o benefício da agilidade. E mais, quando você critica alguém em público, você pode estar certo daquilo que você está falando, mas porque você fez em público, talvez o outro vai receber de uma forma vitimizada. Ele vai se achar injustiçado, pode ficar indignado, pode sair daquele momento de reunião, por exemplo, em que você criticou, reclamando de você nos corredores, né? Em que isso levou? A nada. Simplesmente prejudicou a performance da pessoa. Seja porque ela vai se posicionar como vítima, seja porque ela vai discordar de você, ou seja, você não tem um ambiente correto para fazer a crítica que te permita alinhar, compreender a visão do outro, inclusive compreender se você está certo na sua percepção. Eu já tive casos em que eu dei um feedback para alguém da equipe, fiz uma crítica individual, não em grupo, mas que a pessoa disse assim, eu não concordo com o que você está falando e eu vou te explicar o meu ponto de vista. E depois que ela falou de como ela via a situação, eu falei, nossa, realmente, nunca pensei dessa forma, agora eu compreendo melhor. Então a gente como líder não pode assumir que a gente tem toda a verdade da situação. Você tem uma parcela de percepção. Como você enxerga a situação, mas o outro pode ter uma visão completamente diferente e uma razão para aquele comportamento que se você não conversar individualmente, você nunca vai saber. Regra de ouro, criticar individualmente, ok? Para elogiar, pode elogiar em público, não tem problema, é até melhor, porque a pessoa vai se sentir feliz que os outros da equipe estão percebendo também o reconhecimento dele. Mas se for para apresentar um ponto de melhoria, faça isso individualmente. Ai, vai que você trabalha numa loja, é o gerente de uma loja e fala assim, Lorena, mas não tem lugar na loja para eu conversar com essa pessoa. Cata essa pessoa e vai para a praça de alimentação. Sei lá. Acha um espaço individual para conversar com ela. Isso é fundamental. É uma demonstração de respeito, consideração e também lembrando que você não tem toda a informação nunca. A gente nunca tem todos os dados da situação. Então, o momento de fazer uma crítica é o momento também de ouvir o que a pessoa pensa e talvez repensar na sua própria visão sobre aquela pessoa. Eu gosto muito desse tema dos erros que a Cláudia tão bem fala no artigo que vocês leram de tarefa de casa, porque ele é baseado
em muitos e muitos anos de experiência, tanto da Cláudia quanto minha experiência profissional, daquilo que a gente observa que é muito comum nesses líderes que estão iniciando, mas que não se atém somente a este grupo. Também líderes experientes cometem esses erros. E o quarto erro é não dar e não pedir feedback. Este erro é cruel. Este erro impede o desenvolvimento seu como líder e impede o desenvolvimento da sua equipe para melhor performance. Se quando você decidir desligar, por exemplo, um colaborador e disser para ele a razão da sua decisão, ele ficar surpreso com ela, é sinal de que você não deu feedback suficiente. Ninguém deveria ficar surpreso com o feedback. E a falta do feedback também é um grande problema de motivação. Eu lembro uma vez uma líder que a gente estava trabalhando, ela pediu demissão da empresa, ela tinha anos de trabalho, ela era secretária executiva de uma grande corporação. E ela foi pedir demissão e dizer que realmente estava insatisfeita e que queria outra carreira, outra oportunidade. E aí disseram assim para ela, mas por que você vai sair? A gente gosta tanto do seu trabalho, você é tão importante aqui, você é uma pessoa que contribui tanto. E ela respondeu, que pena que só agora que vocês estão me falando isso. Porque eu nunca me senti assim aqui. Eu nunca me senti valorizada e reconhecida. Vejam o que a falta de feedback não faz. Então a falta de feedback, tanto no sentido de reconhecer e elogiar, quanto de fazer críticas construtivas. Apresentar e apontar aquilo que você percebe como aspectos de desenvolvimento e deixar claro para aquela pessoa que você está ali para contribuir e colaborar. Que o seu papel é ajudá-la a crescer, a se desenvolver. E que através do feedback que você vai conseguir isso. Tem um caso também de muitos líderes que falam assim, olha, se eu não te disser nada é porque tá tudo bem. Se eu não falei nada até agora é porque tá tudo certo. Não é assim que o ser humano funciona. A gente precisa ouvir. Você como líder, você não gosta de ouvir o seu líder falar contigo? Compartilhar com você como ele te vê? Te elogiar ou mesmo te apontar aspectos de melhoria, mas numa visão de parceria? Com certeza você gosta disso. A gente quer esse tipo de feedback. O feedback ele tem que ser um presente para a pessoa. Que a pessoa perceba que ali ela tem uma oportunidade de crescer e se desenvolver. E você como líder também precisa compreender com humildade, já falamos várias vezes sobre humildade neste programa, tanto que é a relevância disso, que você receber feedback é a melhor maneira de você aumentar o seu autoconhecimento e você alinhar o seu esforço de desenvolvimento e crescimento como líder. Então, aceite de coração aberto esse feedback. Compreenda que ele está vindo para o seu bem, para o seu desenvolvimento. Peça esse feedback, faça a equipe sentir que você está realmente aberto. Ok? Então, faça desse instrumento, feedback, o maior instrumento de vitória que você tem. Eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer líder que incorpore o feedback no seu estilo de liderar vai ter sucesso, porque é um dos aspectos que mais falta hoje na liderança, é a falta de feedback. As pessoas reclamam disso o tempo inteiro. Pesquisas que avaliam a amostragem de entrevistas de desligamento mostram que esse é um dos principais fatores de desmotivação da equipe, a falta do feedback. Então presta atenção nesse erro para parar de cometer ou para reforçar, se você já tem o hábito de dar feedback, reforce ainda mais. E incorpore o hábito também de receber feedback, de pedir por esse feedback. Para nós fecharmos o tema erros dos iniciantes, vamos lá para o último fator, usar do autoritarismo para conseguir as coisas. Lembra que nós falamos sobre a diferença de ser chefe e ser líder? Então, a tendência dos líderes iniciantes é atuarem como chefes. Talvez por terem tido péssimas referências anteriores, não porque naturalmente querem ser arrogantes ou prepotentes, mas falta referência. Não é comum a gente falar, nossa, aqui na empresa tem um monte de líder espetacular. Gente, isso é a raridade, isso é uma raridade. O mundo precisa de mais líderes. E a gente está aqui falando disso para você justamente por acreditar nisso, na importância de desenvolvimento da liderança para a prosperidade e sustentabilidade das empresas e organizações. Então, ao assumir uma posição de liderança, um dos grandes erros que a gente percebe cometer é isso.
usar do autoritarismo, achar que é assim que eu vou conseguir as coisas, né? Agora, o que é mais fácil? Influenciar alguém a fazer alguma coisa ou dizer para a pessoa o que ela deve fazer? O que você acha? É mais fácil dizer, né? Do que influenciar. Porque influenciar vai requerer de você muito mais habilidade. Habilidade de usar as palavras, habilidade de escutar o outro, habilidade de mostrar para a pessoa o porquê daquele pedido, habilidade de compartilhar com a pessoa do propósito daquele projeto, daquela meta. Gasta um pouco mais de tempo, exige um pouco mais de você, mas o resultado é, sem sombra de dúvida, muito, muito, muito relevante. Você quer engajamento? Influencie, inspire, em vez de dar ordens, de exigir. Isso é um passo extremamente importante para uma liderança de sucesso. A sua habilidade de realmente trazer para as pessoas um ambiente em que elas se sintam motivadas e influenciadas a entregar mais resultados para a empresa, a colocar o melhor delas para ali, né? Infelizmente, muitos líderes têm a crença de que a relação de líder e liderado é uma relação de hierarquia. Eu mando e você obedece. Essa visão ela é muito equivocada. No mundo de hoje, em que as pessoas estão muito mais à vontade, né? Em que esses jovens das gerações novas entram nas empresas com muito mais abertura para falar o que pensa na cara do líder, se você não compreender esse modelo, você vai ficar ultrapassado. Autoritarismo está fora de moda. Não existe mais. Isso não é liderar, isso é ser chefe, não ser líder. Este é um dos grandes erros dos líderes iniciantes, né? O que a gente precisa fazer é ajudar essa equipe a ampliar a visão que eles têm, a compreenderem por que a empresa tem determinadas metas, objetivos e projetos. E aonde ele também vai chegar, o que ele pode ganhar e entregar cada vez mais o esforço positivo dele para realizar as coisas. Isso é influenciar, isso é inspirar, isso engaja, isso cria movimento e entusiasmo. E isso é o que os grandes líderes sabem fazer. Como a gente adora game, eu espero que você também. Aqui vem mais um para você. Neste game você vai ter um quebra-cabeça para montar, pensando em várias histórias que demonstram as situações de erros dos iniciantes. Nós então queremos que você faça essa conexão entre cada história e cada erro e monte esse quebra-cabeça. Vai ser divertido, vamos lá. Muito bem, e aí, como é que você se saiu? Espero que tenha saído bem. Se não saiu bem, faz de novo. Essa é a vantagem de um programa online. Dá para você repetir, lembra disso. Inclusive, acessar outros módulos e reforçar o conhecimento que você entende que precisa. Pra gente fechar esse nosso módulo, tarefinha de casa. Essa tarefa talvez seja um pouco incômoda, né? Porque falar de erro não é uma coisa tão gostosa, mas é importante, gente. Nós estamos aqui para construir uma compreensão cada vez melhor sobre como você funciona como líder. Nessa tarefa, eu quero que você faça uma autoavaliação desses erros de iniciantes. Então, olhe no seu workbook cada um dos erros e reflita o quanto você comete esse erro e o que você pode fazer para deixar de cometê-lo. Mamão com açúcar de novo, uma tarefa fácil, porém que vai exigir uma reflexão, humildade e talvez que vai exigir que você também peça feedback para algumas pessoas para ter mais clareza de como responder a esta autoavaliação. Faça isso com capricho. Quanto mais você conseguir compreender como você funciona, mais energia você vai conseguir colocar para o seu desenvolvimento. Bom, assim a gente fecha o nosso 6º módulo do Líder Up. Neste módulo você aprendeu sobre os erros, 5 erros principais dos líderes iniciantes. Já seguimos uma longa caminhada até aqui, ainda temos mais alguns módulos pela frente. Continua firme. Parabéns por estar aqui ainda assistindo. É isso aí, firme no seu desenvolvimento. Vale a pena, vale o seu esforço. Parabéns, até o próximo módulo.